Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em aula sobre cores no canal do Brasulaca. Hoje, como eu já falei, vamos falar um pouquinho sobre as cores principais que tem e como que a gente chama essas cores em polonês. Aqui um recado rápido. O documento que a gente vai usar hoje durante a aula vai ficar disponível depois para você baixar na descrição, no link, ok? Vai ser o bônus, então, aquilo que você vai ver daqui a pouquinho na tela do meu computador, você vai poder baixar também, depois entrando na descrição do vídeo. E mais uma coisa, as outras anotações que a gente vai fazer eu vou deixar lá na descrição do vídeo mesmo, então você vai ter acesso a tudo isso, ok? Vamos lá, vamos passar para a tela do computador, eu vou te mostrar o que a gente vai utilizar hoje para fazer esta nossa aula, ok? 1, 2, 3 e já, você pode ver, consegue ver agora a tela do computador aqui. Este é o documento que a gente vai usar hoje. Então, primeiro temos uma tabela com as cores e depois, como sempre, a gente tem algumas frases, tá? Porque, como eu sempre falo e vou sempre repetir isso, você deve aprender polonês através de frases completas, porque se você aprender só palavras soltas e depois tentar criar uma frase juntando essas palavras na sua cabeça, tem uma grande chance de que a frase que você vai montar não vai ser correta em polonês, ok? Por causa de várias coisas, porque a estrutura das frases em polonês é diferente do que em português, porque em polonês existe declinação, então a forma da palavra muda, dependendo do contexto e da frase. Então, por isso, primeiro a gente vai ver as cores, mas depois a gente vai ver essas cores já dentro das frases. Por quê? Porque vamos aprender sempre através de frases, ok? Tá bom, vamos lá então. Primeira coisa muito importante aqui é o título da nossa aula. Não sei se você já reparou, mas aqui está escrito colore. Colore. O que significa colore? Colore, talvez você já imagine que isso significa cores em polonês, ok? Uma cor só seria color. Color significa cor. E forma plural, então cores em polonês seria color, então só colocamos Y no final da palavra, ok? Neste caso, não estou falando agora que sempre para fazer uma forma plural, em polonês a gente adiciona um Y no final. Não, nem sempre é assim, ok? Então, só neste caso. Vamos lá. Vamos passar então já para a nossa tabela com as cores. E aqui você consegue ver que primeiro temos cor e gênero. Já vou explicar. Cor vai aparecer aqui embaixo, ok? Cor em português. E cores em polonês vão ser essas três aqui. Qual é a diferença entre essas três palavras? É o gênero, sim. Aqui a primeira palavra sempre vai ser masculina, ok? Então, para descrever alguma coisa masculina, por exemplo, um cachorro branco seria um cachorro biały, aqui neste caso, ok? Depois temos palavras femininas, as formas femininas, ok? Então, por exemplo, biała. Então, uma cachorra branca seria uma cachorra biała, tá bom? Em polonês. E tem mais uma coisa. Temos ainda a forma neutra, as palavras neutras. Em português temos só masculinas e femininas. Em polonês temos masculinas, femininas e ainda neutras. Então, para as palavras neutras seria białe. Por exemplo, um espelho branco, né? Em português, espelho é uma palavra masculina, mas em polonês, espelho é uma palavra neutra, então seria um espelho białe, com E no final, ok? E assim a gente vai ver todas as cores, ok? Não todas as cores que existem, todas as cores que temos aqui na tabela, vamos ver dessa forma. Primeiro, a palavra, então a cor em português, e depois as três formas em polonês, a forma masculina, feminina e neutra. Combinado? Vamos lá então. Primeira coisa aqui, a cor branca, né? Então seria branco. Branco é biały aqui, tá bom? Branco é biały.
Aqui eu coloquei ainda a, entre parênteses, porque em português também existe forma feminina, que seria branca, né? Branca, biała. Então, vamos lá. Branco significa biały e branca significa biała. E ainda para as palavras neutras seria białe. Então, ou por exemplo, espelho branco seria espelho białe, como eu tinha comentado, né? E alguma outra palavra, um ovo, por exemplo. Ovo branco em polonês também seria ovo białe, porque ovo é uma palavra neutra. Então, enfim, białe significa branco ou branca, mas é para as palavras neutras. Então, vou deixar um N aqui, tá bom? Olha, eu mudei a ordem. Primeiro em polonês e só depois em português. Eu deveria escrever sempre assim, para ficar mais fácil depois, né? Então, vai ser assim, białe, branco, biała, branca, e białe, branco ou branca, é para as palavras neutras, tá bom? Já a gente viu, então, a cor branca aqui, né? A primeira linha é sobre a cor branca. Vamos para a segunda, então. A segunda é preto, preto ou preta, né? Porque temos forma masculina e feminina em português também, no caso desta cor aqui. Então, já temos no fundo preto, para ser mais fácil ainda de só dar uma olhada e saber qual é a cor. Então, preto ou preta vai ser czarny ou czarna ou czarne. De novo, czarny é para as palavras masculinas. Então, czarny seria preto. Aqui uma coisa interessante. Czarny para a gente é tanto preto quanto negro, por exemplo. Um buraco negro, né? Em português. Em polonês também a gente usaria a mesma palavra, ok? Então não temos a diferença entre preto e negro em polonês. Em polonês temos só uma forma, que seria czarny ou czarna para as palavras femininas, né? Então czarny é preto ou negro. Czarna seria preta ou negra também, né? Vou deixar só preta para ficar mais fácil. E czarne é preto ou preta, ou negro ou negra, para as palavras neutras. Ok, vamos lá. Vamos passar para a próxima cor aqui. Então, mais uma vez. Branco seria biały, branca, biała, né? E białe para as palavras neutras. Agora, preto, czarny, preta, czarna e czarne para as palavras neutras. Passando para a próxima cor aqui. Cinza. Cinza. Aí em português temos só cinza, não temos cinzo e cinza, né? Temos só cinza. Em polonês temos diferença. Szary significa cinza, mas é para as palavras masculinas. Szary, cinza, masculina. Vou deixar assim, né? Szara é cinza para as palavras neutras. Desculpa. Szara para as palavras femininas. Szara, cinza para as palavras femininas. E szare, ainda temos aqui szare. Isso significa cinza e para as palavras neutras, ok? Então, cinza em português, em polonês, szare, palavras masculinas. Szare, desculpa, mais uma vez. Szary, masculinas. Szara, femininas. Szare, neutras. Se você ainda não conhece os fonemas em polonês, talvez esta aula pareça um pouquinho difícil para você, porque a gente já viu uma letra que é U, né? A gente já viu CZ, que se lê Ch, e EZ, que se lê X, né? É share, como se fosse X em português, ou CH. O que é importante é que caso você não sabe essas coisas ainda, esses fonemas, essas letras, a pronúncia das letras, vai lá e assista primeiro a aula, aqui no nosso canal também, a aula sobre o alfabeto, ok? Alfabeto e fonemas poloneses. Se chama Aprenda a pronunciar qualquer palavra ou Aprenda a falar qualquer palavra em polonês. Essa é uma aula sobre alfabeto e lá a gente fala sobre esses fonemas também, ok? Sobre os dígrafos, então CZ ou SZ.
tá bom? Para ser mais fácil para você pegar esta pronúncia já, entender por que eu falo char e não zar, por exemplo, ok? Então, isso é importante. Tá bom, voltando aqui agora, então, cinza, share, shara, share. Próxima cor é a cor vermelha. Então, aqui de novo temos em português vermelho ou vermelha, né? Duas formas. Em polonês temos três formas. Czerwony é vermelho, é masculino, ok? Czerwony, vermelho. Depois, czerwona é vermelha. Então, para as palavras femininas seria czerwona. Vermelha, czerwona. E czerwone ainda é para as palavras neutras. Então, czerwona aqui, vermelho ou vermelha, para as palavras neutras, tá bom? Então, vermelho, czerwony, vermelha, czerwona e czerwone para as palavras neutras. Ok, próxima cor aqui. Azul. Azul, de novo, temos só azul e azul, né? Em português. Em polonês temos niebieski, niebieska e niebieskie. Então, niebieski é azul para as palavras quais? Para as palavras masculinas, sim. Depois, niebieska, azul, também para as palavras quais? De novo, fala você. Para as palavras femininas, sim. E ainda, niebieskie. Niebieskie para as palavras neutras, que significa azul, é claro, também. Então, azul é niebieski, palavras masculinas, niebieska, palavras femininas e niebieskie, palavras neutras. Aqui, você consegue ver que nem sempre termina com Y, né? A forma masculina. Às vezes termina com I. Até agora estava terminando com Y. Se alguém falar para você que sempre quando termina com Y é masculino e sempre o masculino termina com Y, não acredite, porque aqui temos forma masculina também, o masculino, mas acaba com I, né? Femininas normalmente terminam com A, aqui todas até agora, e acho que as próximas também, com as próximas palavras vai ser assim também. E as palavras neutras, tem E normalmente, né, no final, temos aqui białe, czarne, szare, czerwone, só que aqui temos niebieskie, temos IE, né? Não colocamos só I, né? Que, por exemplo, Y mudou para E aqui. Não, aqui, tipo, I mudou para IE, ok? Então, aquela forma neutra é também um pouquinho diferente, criada de uma forma um pouco diferente. Então, cuidado com isso, ok? Com criação das regras. É sempre assim, é sempre com Y, não é sempre com E só. Não, depende da palavra. Ok, vamos lá, vamos para a próxima cor. Amarelo, amarelo, amarela. Amarelo é żółty. Olha, temos três letras polonesas aqui no começo. Então, żółty é uma palavra muito polonesa. Żółty significa amarelo. Depois, żółta significa amarela. Então, forma feminina, né? Żółta, amarela. E żółte é amarelo ou amarela para as palavras neutras. Amarelo ou amarela para as palavras neutras. Então, mais uma vez. Żółty, amarelo. Żółta, amarela. E żółte, amarelo ou amarela para as palavras neutras. Próxima cor. Verde. Verde, de novo, só temos verde em português. Em polonês temos zielony, zielona, zielony. Então, zielony é aquele verde masculino, né? Zielony, verde, e a palavrinha é. Zielona. Zielona é feminino ou neutro? É feminino, sim. Então, temos aqui zielona. E ainda zielone, faltou zielone. Zielone é verde para as palavras neutras. Muito bem. Então, temos zielone, verde masculino, zielona, verde feminino e zielone, verde neutro. Próximo aqui. Roxo ou roxa.
seria fioletowe ou fioletova, ou ainda fioletowe. Mais uma vez, então. Fioletowe é roxo, roxo, roxo mesmo, ok? Fioletowe, roxo. Depois, fioletova seria roxa, roxa, ok? Então, palavras femininas. E ainda temos fioletowe para as palavras neutras de novo. Então, roxo ou roxa, palavras neutras. Ok, então, fioletowe, roxo, fioletova, roxa e fioletowe para as palavras neutras. Próximo, laranja, mas laranja sobre a cor e não sobre a fruta. Laranja, fruta seria um pouquinho diferente. Laranja, temos aqui pomarańczowy para as palavras masculinas, ok? E é sobre a cor, lembra que é a cor laranja e não a fruta. Pomarańczowa com A de novo significa laranja para as palavras femininas. E pomarańczowe é laranja também para as palavras neutras. Ok, então temos pomarańczowy, pomarańczowy, ok? Pomarańczowy, laranja, a cor laranja para as palavras masculinas. Pomarańczowa é laranja para as palavras femininas, é a cor. E pomarańczowe, laranja para as palavras neutras. Vamos para a próxima. Rosa, rosa aqui. E também aqui estamos falando sobre a cor e não sobre a flor, tá? A flor também seria um pouco diferente em polonês. Rosa seria różowy para as palavras masculinas. É a cor rosa para as palavras masculinas. Różowa é rosa, também a cor, ok? Para as palavras femininas. E różowe é a cor para as palavras neutras. Rosa para as palavras neutras. E rosa, como a flor, seria ruja. Então, é muito parecido também. Eu nunca tinha pensado, na verdade, antes de conhecer a cor rosa em português e a flor rosa, nunca tinha pensado que em polonês a cor rosa, então różowy ou różowa, vinha da palavra ruja, que significa rosa. Sério, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha reparado que é tão parecido assim, né? Tanta semelhança. Mas tem muita semelhança. Então, ruja significa rosa, aí neste caso, flor. É a flor, ok? Ruja é rosa. Pronto, a laranja depois vocês vão ver também. Lá nas frases eu coloquei a palavra laranja como uma fruta, então depois a gente vê. Pronto, mais uma vez. Różowy significa rosa. Aqui, lembrando, esse acento, né, nesta letra, não significa que a gente deve colocar acento nesta letra pronunciando. Não é różowy ou różowy, não. Primeira coisa é que não é O, não, é U, é a letra U, ok? Em polonês tem som de U. E a segunda, que é só uma letra, não tem acento. Então, a gente não pronuncia różowy e nem różowy, é różowy, ok? Różowy. Aqui, acentuamos a penúltima sílaba, ok? Różowy, normal. Então, różowy, cor rosa. Palavra masculina, para as palavras masculinas. Różowa, cor rosa, para as palavras femininas. E różowe, cor rosa, para as palavras neutras. E ruja aqui é a flor rosa. Próxima cor aqui. Marrom. Marrom seria brązowy. Brązowy, ok? Então, brązowy significa marrom. E é para as palavras masculinas, sim. Brązowa significa marrom, de novo. É para as palavras femininas. E brązowe ainda é marrom, mas para as palavras neutras. Brązowe, marrom. Ok, para as palavras neutras. Tá bom, então, brązowy, marrom para as palavras masculinas. Brązowa,
marrom para as palavras femininas e bronzowe, marrom para as palavras neutras. Vamos lá, vamos para a próxima cor aqui. Olha, eu coloquei até azul marinho, então você vai saber até como você fala azul marinho em polonês. Seria granatowy. Granatowy é azul marinho, ok? Granatowy, azul marinho. Granatowa, azul marinho, de novo, só que para as palavras femininas. Então, aqui temos palavras masculinas. Olha, eu vou copiar tudo isso, vai ser mais fácil. Granatowy, masculino. Granatowa, agora, azul marinho para as palavras femininas. E granatowe, com E, azul marinho para as palavras neutras, ok? Então, granatowy, granatowa e granatowe, tá? Masculino, feminino, neutro, azul marinho. Vamos para a próxima cor. Para a próxima cor. Prata. A cor prata seria srebrny, ok? Para as palavras femininas, tem muita consoante aqui, né? Srebrny significa prata para as palavras masculinas. Srebrna, prata, de novo, mas para as palavras femininas. E srebrne, prata, para as palavras neutras. Srebrny, srebrna, srebrne. Interessante, né? Porque a gente pronuncia todos esses R. Temos srebrny, brny. Esse BR é br mesmo. Eu acho que na Polônia a gente fala brum brum quando temos um carro. É brum brum para as crianças, né? Que o carro faz brum brum. Então, é esse som aqui, BR, br, tá? Srebrny. Ok, então temos aqui srebrny para as palavras masculinas, a cor prata. Srebrna para as palavras femininas. E srebrne para as palavras neutras. E aqui uma curiosidade, se a gente quiser falar que alguma coisa é prata, tipo, isso é prata mesmo? Tipo, feito desse metal, né? Prata, a gente pode chamar assim também. Então, isso pode servir tanto para descrever uma cor, quanto para descrever o material que alguma coisa é feita, ok? Então, por exemplo, se você quiser perguntar se este anel aqui é prata mesmo, porque a cor você já está vendo, é prata, né? Mas se é prata ou é de ouro, por exemplo, aquele ouro branco lá, você pode perguntar, é srebrny, ok? Anel srebrny. Aí se alguém falar que sim, não significa que é a cor prata, né? Significa que o material que foi feito esse anel é prata, é a prata, tá? Então, srebrny significa tipo de prata também, prata, né? Mas de prata, feito de prata. Ok. E acho que a última cor, sim, a última é dourado. Dourado seria złoty. Dourada, złota e para as palavras neutras, złoty. Então, złoty significa dourado. Złota significa dourada. Aqui, złota, dourada. E złote, dourado ou dourada para as palavras neutras. Dourado ou dourada para as palavras neutras. E aqui de novo, por exemplo, a aliança esta vez, que é de ouro, né? Se você quiser falar que ela é dourada, no sentido de que é desta cor, não necessariamente que é de ouro mesmo, mas tem a cor dourada, ok? Você fala que esta aliança é złota, né? Mas se você quiser falar que ela é de ouro mesmo, também você pode falar que é złota. Tipo, złota, feita de ouro, ok? Złota. Então, por exemplo, złota significa não só dourada, mas no geral, de ouro também, tá bom? Então, é assim, dourado ou de ouro, dourada ou de ouro, etc. Mais uma vez, złoty, dourado, złota, dourada e złote para as palavras neutras, dourado ou dourada. Pronto, então, esta parte já
passou, ok? Só de conhecer as cores só. Aqui eu não deixei com cor em polonês essa parte para dar para ver melhor todas as letras, ok? Então eu deixei as cores aqui, as células, né, coloridas. Achei que seria mais fácil para ler desse jeito em polonês. Mas você pode depois fazer a sua tabelinha com as cores em polonês, tudo colorido, né? Se for mais fácil para você estudar assim. Mas, melhor ainda, vamos aprender através de frases, ok? Então, agora essa tabela foi só para a gente ver bem no comecinho. Agora vamos passar para estudar através de frases. Então, é um jeito agora melhor, mais eficiente. Vamos, frase por frase. Temos aqui a primeira frase é a pergunta. Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego niebo jest niebieskie? Por que o céu é azul? Dlaczego significa por quê. E aquele porquê da pergunta, ok? Por isso está separado. Por quê? Tá? Por quê? Niebo significa céu, o céu. Então, niebo significa céu. Depois temos jest. Jest significa é. Jest significa é. E niebieskie significa azul. Niebieskie, azul. Niebieskie aqui temos é no final, né? O que isso significa? Isso significa, neste contexto, ok? Neste caso. Isso significa que niebo é uma palavra feminina, masculina ou neutra. Se niebieskie está com é no final. Isso significa que niebo é uma palavra neutra, sim, porque niebieskie é azul para as palavras neutras, né? Então, niebo é céu, mas é uma palavra neutra em polonês, tá? Mais uma vez, então. Dlaczego, por quê? Niebo, o céu. Jest, é, aqui. Niebieskie, azul. Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego niebo jest niebieskie? Por que o céu é azul? Aí a resposta já é um pouquinho mais complicada, né? Conectada com a luz, que na verdade não é azul, mas dá essa impressão, etc. Então, não vamos nos envolver em uma resposta durante esta aula. Foi só uma pergunta aqui para a gente decorar que niebieskie significa azul, porque céu é azul, pelo menos parece, né? Então, ok, pronta. Essa frase já está resolvida. Vamos passar para a próxima. Mój brat ma zielone oczy. O meu irmão tem olhos verdes. Mój significa meu aqui. Então, mój significa meu e brat significa irmão. A gente já tem uma aula sobre família em polonês. Na verdade, sobre as palavras conectadas com a família. Então, com as palavras tipo mãe, pai, irmã, irmão, tio, tia, avó, avô, etc. Então, se você quiser, procure ali, porque tem no nosso canal. E, caso você já assistiu, provavelmente você já se lembra dessa palavra, que brat significa irmão. Ok. Depois temos ma. Ma significa tem aqui. Então, ma tem, ele ou ela tem. Zielone, zielone significa verdes. Então, olha, aqui temos uma coisa interessante, porque estamos vendo a cor na forma plural, né? Verdes, zielone. Na verdade, em polonês, temos duas formas plurais, ok? Uma é zielone, a outra seria zieloni. Mas para não colocar informações demais aqui, eu vou deixar você só com a forma zielone, porque é a forma usada na maioria dos casos. E olha o que é interessante ainda, não sei se você se lembra, mas normalmente quando tinha E no final de alguma cor, significava que era a forma singular neutra, né? Aqui uma surpresa, boa, eu acho. Na maioria dos casos, a forma plural é igual à forma neutra.
Então, se você quiser falar que alguma coisa é verde, uma coisa neutra, seria que essa coisa é zielone. Se fosse para falar verdes, na maioria dos casos também vai ser zielone. Como eu falei, temos duas formas plurais também em polonês, ok? Então, temos zielone e mais uma. E com as outras cores, isso também acontece. Também temos duas formas no plural, tá? Mas aquela forma mais utilizada das cores é aquela que temos como neutro também, ok? Então, essa última parte, granatowe, srebrne, złote, aquilo com E no final, ok? Różowe, serve tanto para descrever coisas neutras, quanto também para descrever as palavras no plural, ok? Foi uma notícia boa, né? Temos menos coisa para decorar. É só decorar a forma neutra e você já conhece ao mesmo tempo a forma plural. Ok, mais uma vez então. Mój significa meu. Brat, irmão. Ma, tem. Zielone, verdes e oczy, olhos. Mój brat ma zielone oczy. Mój brat ma zielone oczy. O meu irmão tem olhos verdes. E passando para a próxima frase. Mój ulubiony kolor to różowy. Temos aqui, mój significa meu. Aqui temos minha. Por quê? Porque lá na frente temos a palavra color, que significa cor. Só que color em polonês é uma palavra masculina. Então a gente fala o meu cor preferido, tá? O meu, mój, ulubiony, preferido, e color, cor, tá? A gente já tinha visto esta palavra. Depois temos aqui, to significa aqui, neste caso, quando a gente define alguma coisa, podemos falar que to significa ok? Não em todos os casos, to não é um verbo, ok? Mas a gente às vezes utiliza ele como se fosse um em português, tá? E różowy significa rosa, e olha, różowy é na forma masculina, tá? Por quê? Porque color, uma palavra masculina. Então, em português, por exemplo, seria, se você quiser falar, a minha cor preferida é vermelho, né? Vermelha ou vermelho. Em português, vermelho ou vermelho. Em polonês sempre seria vermelho, ok? A forma masculina. Minha cor preferida é vermelha. É vermelho. É que em português também seria masculino, né? Ok. Então, enfim. Różowy é a forma masculina mesmo, da cor rosa. Różowy. Rosa, mas é a cor, e é a forma masculina. Mais uma vez, mój significa meu, aqui tem esse papel de minha. Ulubiony, preferido, aqui temos preferida. Kolor, cor. To neste caso aqui. E różowy significa rosa. Ok, então, mój ulubiony kolor to różowy. Mój ulubiony kolor to różowy. Mój ulubiony kolor to różowy. A minha cor preferida é rosa. E vamos para... e se você quiser, por exemplo, criar alguma outra frase com a sua cor preferida, coloque aqui a sua cor preferida em polonês. O resto da frase não muda, ok? O começo, na verdade. Esta parte aqui. Mój ulubiony kolor to. Só muda a cor. Então, vamos fazer assim. Deixe nos comentários escrito, em polonês mesmo, qual é a sua cor preferida. Vamos fazer assim? Aí, depois, eu vou também deixar a minha. Quando vocês deixarem, eu deixo qual é a minha cor preferida. Ok? Então, deixe a sua. Depois de algum tempo, quando eu ver que você comentou e que outras pessoas comentaram, eu vou deixar nos comentários em polonês escrito também, é claro, qual é a minha cor preferida. Ok, pronto, porque não é rosa, tá? Eu deixei aqui esta frase, mas não é a minha cor preferida, não. Vamos lá, vamos para a próxima frase. A próxima frase está aqui. Nie mam żadnej brązowej ani granatowej bluzki. E em português, não tenho nenhuma camiseta marrom e nem azul marinho. Vamos lá. Nie significa não. Nie significa não. Mam significa tenho. Mam, tenho. Então, nie mam
não tenho. Żadnej. Żadnej significa nenhuma, mas esse żadnej vem da palavra żadna, ok? Żadna virou żadnej por causa da declinação. Se quiser saber mais sobre a declinação, procure uma aula sobre isso no nosso canal também, porque tem, ok? Se chama Desmistificando Declinação. Então, żadna, nenhuma, e aqui está declinada a palavra, ficou żadnej. Depois temos brązowej. Brązowej veio de quê? Veio de brązowa também, por causa da declinação, mudou. Brązowa significa marrom, forma feminina. Ani, ani significa nem, ou aqui i nem, ok? Então, ani, nem, ou i nem. Granatowej, granatowej vem da palavra granatowa, que significa azul marinho, forma feminina. E bluski, bluski vem da palavra bluska, ok? Bluska virou bluski por causa da declinação. Bluska significa camiseta. Então, mais uma vez. Nie mam, não tenho. Żadnej, nenhuma. Brązowej, marrom. Ani significa i, nem. Granatowej, ficou escondida aqui. Azul marinho e bluski, camiseta. Então, a frase toda. Nie mam żadnej brązowej ani granatowej bluzki. Nie mam żadnej brązowej ani granatowej bluzki. Não tenho nenhuma camiseta marrom e nem azul marinho. Vamos lá. Vamos passar para a próxima frase. A próxima frase é: suknia ślubna powinna być biała. O vestido de casamento deveria ser branco. Não estou falando que deveria ser. Foi só uma frase para criar uma frase com a palavra branco ou branca, tá? Vamos lá. Suknia significa vestido. Suknia, suknia é vestido. Uma curiosidade. Talvez você já viu um vestido que é sukienka. Tá certo. É que sukienka pra gente é um vestido qualquer. Agora, suknia é aquele vestido grande, bonito, ok? Então, aquele vestido muito chique, tá? Por exemplo, um vestido de casamento seria suknia, tá? Aquele vestido comprido, sabe? Então, suknia é um pouquinho como se fosse vestidão, tá? Sukienka é um vestido e suknia é vestidão, tá? Um maiorzinho, bem comprido, bem chique. Então, essa é a diferença. Ok, então, suknia, sukienka. Ślubna. Ślubna significa de casamento, mas é um adjetivo, tá? De casamento. Porque casamento só seria ślub. Ślub é casamento. Então, ślubna significa alguma coisa feminina de casamento, tá? Suknia, porque suknia é uma coisa feminina em polonês, uma palavra feminina. É a vestido, tá? Em português, o vestido. Mas em polonês é a vestido e por isso temos ślubna, tá? Ślubna, de casamento. Powinna. Powinna significa deveria. Powinna, mas é tipo ela deveria, alguma coisa feminina ou alguma mulher deveria. Być significa ser aqui. Być, ser. E biała. Biała significa branca, tá? Aqui temos branco porque temos vestido branco em português, mas em polonês temos suknia, vestido, biała, branca, tá? Então, por isso, por causa dessas coisas, eu falo para você aprender as frases completas já em polonês. Porque se você for montar as frases na sua cabeça só juntando palavrinhas soltas, tem uma grande chance que sairia errado. Porque, por exemplo, vestido em polonês seria a vestido. Então, a vestido branca e não branco. Antes a gente tinha visto, por exemplo, brązowej, marrom, e não brązowa, né? Então, tem várias coisas aqui que a gente tem que prestar muita atenção e, por isso, aprender através de frases a língua polonesa, tá? Mais uma vez aqui. Suknia, vestido, é como se fosse a vestido, né? Ślubna, de casamento, é um adjetivo em polonês.
Powinna, deveria, ela deveria. Być significa ser aqui. E biała, branca, aqui temos branco. A frase toda em polonês. Suknia ślubna powinna być biała. Suknia ślubna powinna być biała. E mais uma vez. Suknia ślubna powinna być biała. O vestido de casamento deveria ser branco. Vamos lá, vamos para a próxima frase. Wolisz srebrną czy złotą biżuterię? Você prefere bijuteria prata ou dourada? Wolisz significa você prefere, ok? Em português temos você prefere, em polonês é como se fosse preferes, tipo tu preferes, né? Preferes. Então, wolisz já significa você prefere. Srebrną vem da palavra srebrna, que significa prata, tá? Srebrna, prata, para as palavras femininas. Depois temos czy aqui, então czy significa ou nas perguntas. Czy significa ou. Złotą significa dourada e vem da palavra złoty. Não, vem da palavra złota, né? Złota é dourada, não dourado, mas dourada. Dourada. E ainda temos a palavra bijuteria. Bijuteria significa bijuteria e vem da palavra bijuteria, ok? No geral é bijuteria. Você fala quase igual, né? Não é bijuteria, é bijuteria. Mas está escrito, ao invés de escrever com J, a gente escreve com Z com ponto. Então, são J, né? J, a letra J. Então, bijuteria é bijuteria em português. Vamos lá. Wolisz, você prefere. Srebrną, prata. Czy, ou, aqui. Złotą, dourada. Bijuteria, bijuteria. E aqui importante, não é falado nem sobre a cor muito, é mais do que é feita, ok? Prata ou de ouro mesmo. Então, prata ou dourada, ou prata ou de ouro, em polonês, fica igual. Mas, normalmente, fazendo essa pergunta, a gente pensa no material mesmo, ok? Que é feita. Ok, vamos lá então, mais uma vez. Wolisz, você prefere. Srebrną, prata. Czy, ou. Złotą, dourada. Bijuterię, bijuteria. A frase toda em polonês? Wolisz srebrną czy złotą biżuterię? Wolisz srebrną czy złotą biżuterię? Wolisz srebrną czy złotą biżuterię? Você prefere bijuteria prata ou dourada? E vamos passar para a próxima frase aqui. Większość moich ubrań jest czarna. A maioria das minhas roupas é preta. Większość significa maioria, a maioria. Większość, maioria. Moich significa das minhas, ok? No geral seria moje, minhas. Mas aqui temos moich, é por causa da declinação de novo, mas é tipo das minhas, ok? Maioria das minhas. Ubrań, ubrań vem da palavra ubrania, que significa roupas. Também por causa da declinação que mudou. Jest significa é. E a gente já tinha visto esta palavra. E czarna significa preta, tá? Czarna, preta. Ok, mais uma vez então. Większość, a maioria. Moich, das minhas, aqui. Ubrań, roupas. Jest, é. Czarna, preta. E a frase toda em polonês? Większość moich ubrań jest czarna. Większość moich ubrań jest czarna. Większość moich ubrań jest czarna. A maioria das minhas roupas é preta. E passando para a próxima frase. Pomarańcze são pomarańczowe, laranjas são laranja. Então, vamos lá. Pomarańcze significa pomarańcze significa laranjas. A forma singular seria pomarańcza, ok? Pomarańcza. Pomarańcza. Algumas pessoas falam pomarańcz, mas a forma correta é pomarańcza.
Agora até deu um branco na cabeça, mas no geral algumas pessoas falam pomarante e a forma correta é pomaranja. Vou ainda conferir depois, qualquer coisa eu deixo um comentário, mas acho que é pomaranja mesmo, a forma correta, tá? Pomaranja significa laranja, uma laranja. Pomarante, laranjas. Sim, é pomaranja. Som significa são, ok? Então a gente tinha visto que seria jest, né? Aí agora estamos vendo são, que é som. Então, som significa são. E pomaranchove significa laranja, mas aqui temos forma plural, que é igual à forma neutra também. Laranja, PL parece Polônia, né? Então vou colocar plural. Vamos lá. Pomaranche, laranjas, são pomaranchove, laranja. A cor laranja, tá? Forma plural. Pomarańcze są pomarańczowe. Pomarańcze są pomarańczowe. Laranjas são laranja. Pronto. Vamos passar para a próxima frase. Jaka piękna zielona trawa. Que grama verde bonita. Jaka significa que ou qual para as palavras femininas, ok? Jaka, que ou qual para as palavras femininas, ok? Não se prende este jaka com o significado de que. Porque se você quiser falar, por exemplo, o que você está fazendo? Esta palavra que seria diferente, tá? Ou eu te disse que amanhã tenho um dia livre no trabalho. Aí esse que também seria diferente. Então, que em português, temos vários contextos para usar a mesma palavra. Em polonês, temos várias palavras para usar nesses contextos diferentes. Então, só lembra do jaka como que ou qual para as palavras femininas, como um exemplo, tá? Nesta frase. Ok. Piękna significa linda. Aqui temos bonita, mas na verdade piękna é mais como se fosse linda. Às vezes traduzimos como bonita, mas é mais do que bonita, é linda, na verdade, piękna, ok? Zielona significa verde, é verde feminino mesmo, ok? Então, zielona, verde feminina. E trava, aqui, trava, é engraçado, né? Porque em português também temos a palavra trava, seria com V, né? Trava. Mas em polonês é com W mesmo. E trava significa grama. Ok, então mais uma vez. Jaka, que, neste caso. Piękna, linda ou bonita. Zielona, verde. E trava, grama. Olha que a ordem das palavras é totalmente diferente em polonês e em português aqui, né? Então, mais um ponto para o fato de que você deve aprender através de frases. Vamos lá, a frase toda. Jaka piękna zielona trawa. Jaka piękna zielona trawa. Jaka piękna zielona trawa. Que grama verde bonita. E vamos lá, vamos para a próxima frase. Não sei quantas tem ainda. Ok, temos aqui. Nie lubię fioletowego koloru. Não gosto da cor roxa. Nie significa não, a gente já tinha visto. Lubię significa gosto, gosto de alguma coisa. Então, nie lubię, não gosto. Mas não é o gosto, é eu gosto, tá? Então, lubię, eu gosto. Fioletowego. Fioletowego aqui neste caso vem da palavra fioletowy, tá? Que significa roxo. E coloru vem da palavra color, que significa cor, que a gente já tinha visto. Então, aqui, na verdade, em polonês a gente fala não gosto do cor roxo, tá? Porque cor, então color é palavra masculina. Então, a gente fala não roxa, mas roxo, tá? Vem de fioletowy, roxo, não de fioletowa, roxo, tá? Então, mais uma vez. Nie, não. Lubię, gosto. Nie lubię, não gosto. Fioletowego, roxo. Ok? Aqui temos roxa, mas é porque em português é a cor e em polonês o cor. E coloru, cor, do cor, né? Aqui temos da cor, em polonês seria tipo do cor. Nie lubię fioletowego koloru. Também não é verdade, tá? Eu gosto da cor roxa. Não gosto da cor roxa, só para mostrar aqui. Nie lubię fioletowego koloru. Não gosto da cor roxa. Ok, temos mais... Nossa, temos mais algumas frases ainda. Ok, vamos lá, na próxima. Esta mesmo. Ok. Jesienią dni są bardziej szare.
Jesienią significa no outono aqui, ok? Jesień significa outono. E jesienią é tipo no outono, durante o outono, ok? Outono. No outono, durante o outono. Durante o outono ou durante o outono? Não sei, vou deixar assim. Dni significa dias, os dias. Dni, dias. Są aqui significa são, tá? Są significa são. Bardziej significa mais. Bardziej, mais. E szare, aqui, szare significa cinza, mas cinza para as palavras no plural. É aquela forma plural mais utilizada, tá? Porque tem duas, mas aqui temos a mais utilizada, szare. Então, jesienią, no outono. Dni, os dias. Są, são. Bardziej, mais. Szare, cinza. Jesienią dni są bardziej szare. Jesienią dni są bardziej szare. No outono, os dias são mais cinza. E vamos para a próxima frase. Ona zawsze maluje usta czerwoną szminką. Ela sempre passa batom vermelho nos lábios. Ok, aqui é mais uma frase que fica diferente em polonês e em português. Ona significa ela. Ona. Ela. Zawsze, sempre. Tem uma aula também no canal sobre essas palavras, tipo sempre, nunca, raramente, etc. Então, se quiser conhecer mais, procure aí. É sobre frequência, aula sobre frequência, se chama assim. Então, ona zawsze, ela sempre. E agora temos a palavra maluje. O que significa maluje? Significa passa? Neste caso, sim. Mas no geral, na verdade, maluje significa ele ou ela pinta alguma coisa. Então, por exemplo, ela pinta um quadro. Seria ela maluje, ona maluje um quadro. Ou ela pinta quando tem mais tempo. Também seria assim, ela maluje quando tem mais tempo. Então, maluje no geral significa pinta. E é assim que a gente fala sobre passar batom. A gente fala tipo pintar a boca, os lábios com um batom, tá? E aqui temos passa um batom vermelho nos lábios. Então, usta significa lábios, porque como eu tinha falado, a gente fala tipo pinta os lábios, né? Então, maluje usta, literalmente. Aqui temos passa nos lábios, né? Usta significa lábios. Ok? Depois, czerwoną significa, aqui temos vermelho, mas no geral, czerwoną vem de czerwona, que significa vermelha, sim, é feminino. E szminką vem da palavra szminka, que é uma palavra feminina e significa batom, ok? Então, em polonês, temos szminka. É a batom, é como se fosse a batom e não o batom. Então, olha que aqui temos de novo uma coisa diferente em polonês e em português, né? De novo, porque estou falando que tem que aprender através de frases, é claro. Essa é a conclusão. Então, ona significa ela, zawsze, sempre, maluje, pinta, aqui temos passa, usta, lábios, czerwoną, vermelha, aqui temos vermelho, e szminką, batom. Então, ona zawsze maluje usta czerwoną szminką. Literalmente, ela sempre pinta os lábios com um batom vermelho. Ou, menos literalmente, mas de sentido mesmo, seria ela sempre passa batom vermelho nos lábios. Né? Mais uma vez em polonês. Ona zawsze maluje usta czerwoną szminką. E vamos lá para a próxima frase. Zapisz na żółtej kartce. Anote em papel amarelo. Zapisz significa anote, ou escreva ou anote, ok? Zapisz. Anote. Ou escreva também poderia ser assim, zapisz.
Na aqui significa em, ok? Na significa em, neste caso. Jultei vem da palavra julta, tá? Então, julta é amarela. Aqui temos amarelo de novo, mas é que em português temos papel amarelo. Em polonês vai ter kartka, que é papel, que é uma palavra feminina. Então, por isso fica tão diferente, ok? Em polonês, algumas palavras são femininas e depois de traduzir para português, em português elas viram masculinas, ou o contrário. Então, por isso fica difícil. Mas kartka significa papel, ou uma folha, tipo uma folha de papel, ok? Folha de papel, é kartka. Ou um papelzinho também, um papel tipo pequenininho, anotar num papel pequeno. A gente pode falar também, anote num papel, em uma folha de papel, né? Aqui em português eu falaria num papel mesmo, em um papel. Em polonês, na kartce, em um papel, em uma folha de papel, ok? E aqui temos na żółtej kartce, em um papel amarelo. Então, mais uma vez, zapisz, anote, na significa em, żółtej, amarela, aqui temos amarelo, e kartce, veio da palavra kartka, mudou por causa da declinação, significa papel, folha de papel, tá? Ok, e a frase toda em polonês? Zapisz na żółtej kartce. Por exemplo, para lembrar, né? Zapisz na żółtej kartce. Anote em um papel amarelo. Ok, essa já foi a última frase. Você pode agora anotar nos papéis amarelos e não só amarelos as cores e as frases que a gente fez aqui. Deixe nos comentários em polonês a sua cor preferida, tá? A sua cor favorita para eu saber qual que é. Depois eu vou deixar a minha também. Mas deixe em polonês e deixe a frase inteira, não só a cor, mas a frase. Mój ulubiony kolor to, tá? Tava escrito lá nessa frase. Mój ulubiony kolor to. Aí coloque lá qual é a cor que você gosta. Onde tava? Nossa, a gente fez muitas frases hoje, né? Esta frase aqui, mój ulubiony kolor to. Aí escolhe daquela primeira parte das cores na forma masculina, ok? Coloque qual a sua cor preferida. Ok, muito obrigada pela sua participação nesta aula aqui, que você chegou até o final já. Deixe o seu like se você gostou da aula. Deixe nos comentários o que você achou, se ficou com alguma dúvida, também deixe nos comentários. E espero que nos vemos na próxima aula. Lembrando, as anotações na descrição e o documento como bônus para baixar. Tá bom? Então, até a próxima aula. Dziękuję bardzo i pa pa!